Legal, vamos então para a primeira questão. Senhor Ernesto, estão perguntando aqui qual que é a real influência da taxa Selic na economia e também nos negócios, na gestão empresarial. Então, a taxa Selic, que significa, sabe o que significa Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então é uma taxa que é determinada pelo Banco Central, mas com base no IPCA, que é um dos índices bem importantes que mede a inflação, né, mede os preços de mercado, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e o CDI. O CDI é o índice de rentabilidade quando você faz uma aplicação, que é basicamente a taxa da Selic, tanto o CDI como o CBA, eles são mais ou menos a taxa da Selic, o rendimento, né? E o governo agora deu uma esticada aí. Ela está hoje a 13,25%. Nós vamos ver depois um gráfico lá que ela estava há pouco tempo atrás 2%. Imagina, subiu para burro. E o Banco Central então que define, ele se reúne lá a cada 45 dias e define. Aí que definiu vai afetar um monte de coisas. Vai afetar o rendimento de investimentos em renda fixa, né? O CDI, CDB, você faz um investimento, é fixo, então numa época que, por exemplo, a bolsa está caindo, é legal se aplicar, porque a taxa da Selic está alta, você vai receber aí mais do que 1% ao mês, né? Está 13,25% ao ano. Aí a gente vê que ela subiu muito, porque em janeiro de 2021 ela estava 2%, ela ficou um tempo lá bem baixinha. E em maio de 21 começou a subir. O máximo foi em 2016. Em 2016 ela chegou a 14,25%. Ó, esse aqui é o gráfico. Então isso mede exatamente a inflação em nosso país. Vai subindo aqui para 12, isso em 2011 e tal. Aí atingiu um patamar máximo aqui dos 14% e alguma coisa. Isso em 2016, né, em abril, março, abril de 2016. Aí começou o movimento de queda, ficou aqui um tempo em 6 e pouco e tal. E ó, baixou aqui em 2 em janeiro de 2021. E aí começou, principalmente em abril, maio, uma subida, chegou a 6, foi subindo e hoje está aos 13,25. Bom, o que acontece quando a Selic aumenta ou abaixa? Então, é um ponto importante você ficar atento a isso, porque influi em várias coisas. Primeiro, quando a Selic está baixa, né, significa que é fácil comprar, que é fácil obter crédito, porque é mais barato. Então, a inflação sobe. Por que sobe? Porque tem uma baixa taxa de juros no mercado, né? A Selic está baixa, os juros é baixo. O que o pessoal faz? Pega ou emprestado, ou vai na lojinha e compra a prazo, que vale a pena. Então as pessoas compram mais. Quando as pessoas compram mais, tem a vantagem que aumenta o lucro da empresa e a economia cresce, mas gera inflação, porque a procura aumenta, a produção é limitada, conforme a procura aumenta, os comerciantes aumentam o preço, né? Baixa o desemprego também, porque se as pessoas estão comprando mais, vai ter que fabricar mais, importar mais, mas pelo menos em termos de emprego é positivo. Então você vê que a Selic baixa é legal, porque a economia roda mais, todo mundo consegue emprego, é uma coisa boa. Só que a tendência, se ela estiver muito baixa, a inflação começa a morder. O pessoal começa a aumentar o preço, né? Porque está todo mundo querendo comprar, vamos aumentar o preço. Então, quando a Selic aumenta, quer dizer, o governo vai lá e fala, pô, está causando muita inflação e tal, vamos aumentar. Aumenta, aí sobe os juros,
Para empréstimo, menos crédito nas vendas, né? Aí o pessoal comprou menos. E onde é que vai o dinheiro? Pô, a Selic está alta. Significa que os rendimentos também rendem mais, as aplicações. Então o pessoal investe, aplica, né? E aí vem até, às vezes, dinheiro estrangeiro, que é atraído por essa alta taxa de juros, traz dólar, converte para real e aplica. Então, acontece isso. Como as vendas caem, porque o pessoal aplica em vez de comprar, aí diminui o lucro das empresas, quer dizer, as pessoas compram menos, a produção cai e aumenta o desemprego. Então, a gente vê que é um trabalho do governo no sentido de manter o equilíbrio, né? Por isso que ela oscila, aumenta de vez em quando, depois abaixa e tal. O ideal é uma taxa baixa, né? Como uma inflação baixa, como tem nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e tal, né? Então, esse é o ponto. Agora, tem também essa questão, se o governo começa a emitir muito dinheiro, aí também tem uma oferta maior de dinheiro, esse dinheiro vai servir nas compras pressiona os preços, sobe, inflação. Então, o governo ele não deve, vamos dizer assim, imprimir dinheiro, ou pegar dinheiro, porque o governo para imprimir dinheiro hoje nem precisa imprimir. Ele vai lá no computador e fala assim, eu quero mais tanto aí de liquidez para distribuir, por exemplo, para o Bolsa Família. E aí esse dinheiro é distribuído. Então, isso gera a inflação, porque tem mais dinheiro na praça. O gasto público, então, tem que ser limitado. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Assim como a gente não pode comprar mais do que a gente vende ou que a gente tem de dinheiro, né? E toda essa parte também é muito afetada pelos impostos, principalmente o imposto de importação. Que pelo menos o imposto de importação, ele consegue segurar um pouco as importações, quando o público está comprando demais. Aí começa a comprar produto estrangeiro e tal, vai importando mais e isso vai diminuindo a quantidade de dólares que o governo tem, porque ele precisa pagar esses produtos lá fora do Brasil. Então vocês veem que tudo tem uma correlação, Selic, desemprego, inflação e a própria cotação do dólar, tá? Então esse é um ponto importante. E os investimentos estrangeiros que ocorrem aqui no Brasil, né, quando o pessoal pega dólar lá de fora e põe aqui no Brasil, se for especulativo, aumenta a quantidade de dinheiro. Então isso também pode gerar inflação. Se for produtivo, aí aumenta a produção, que é o caso quando é feito um investimento numa empresa qualquer, para ela produzir mais. E aí, maior oferta, diminui a inflação, né? E aumenta a procura, também se esse produto for bom, aí volta a inflação, né? Já falei várias vezes, essa questão também de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, tem sempre aquele problema de que, no fim, o lucro dessa operação vai para o exterior, e vamos dizer assim, empobrecendo o país. Mas, por outro lado, desenvolve, faz com que mais empresas vão nascendo e com isso mais gente tem emprego. Então você vê, esse é o miolo da economia, tá? Recomendo de novo o livro O que o ensino não te ensina, do Breno Perrucci, que dá uma lição muito clara dessa parte da economia.